Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô aqui para mais uma aula de assistência de enfermagem à luz da ética, sociologia e psicologia. E nós vamos finalizar o capítulo de direitos do profissional de enfermagem e iniciar o capítulo de deveres do profissional de enfermagem. Hoje vai ficar meio diferente o vídeo porque eu tô sem. Eu não estou no espaço que eu costumo fazer, então se vocês estranharem, vocês sabem que é por conta disso. Bom, então eu vou falar sobre o artigo 21º, 22º e 23º do capítulo 1 dos direitos do profissional de enfermagem para finalizar. Tá? Artigo 21. Negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais. Esse é um artigo que requer um cuidado, principalmente em relação ao estagiário também, tá? Porque aqui o código de ética é dos profissionais, mas você como estagiário, você também tem direito às mesmas situações. Então você pode se recusar que te filmem, inclusive, né? É contra a lei você filmar cuidados com os usuários, com os pacientes. Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. Então, o que significa isso? É óbvio que eu estou tirando uma colinha para poder debater, né, gente? Senão ia ser computador. É porque normalmente eu uso um monitor para fazer isso. E aí não fica esse negócio de eu estar baixando a cabeça. Mas, de qualquer forma, o que acontece? Se você vai prestar uma assistência em enfermagem e você vê que aquilo ali oferece um risco para a população, você pode, é um direito seu como profissional, se recusar a realizar aquela ação. E por último, o último artigo que a gente vai discutir é requerer junto ao gestor a quebra de vínculo à relação profissional usuários quando houver risco à sua integridade física, moral, comunicando ao COREM e assegurando a continuidade da assistência à enfermagem. Então você está lá trabalhando à noite, você tem que ter um local, um descanso, e você é jogado em qualquer lugar, não tem lugar, você tem que dormir no chão, não tem água para você beber. Então você pode se desligar daquela unidade e deve contactar ao Conselho Regional a qual você é inscrito, né? Porque os conselhos eles funcionam por estado. Então, quem é inscrito no Conselho Regional do Rio de Janeiro, Corém RJ, tem que se reportar a ele. Então, você deve fazer essa comunicação para que aquilo não ocorra mais e alguma medida seja tomada. Então, agora a gente vai falar do capítulo 2, o capítulo dos deveres. Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. Eu acho que todas essas palavras elas já se traduzem por si. Eu acho que ninguém vai ter grandes dificuldades. E essas são, apesar de ser um dever, são também qualidades, né? São virtudes do profissional técnico, enfermagem, enfermeiro, que o código não é só para o técnico, ele é para o profissional de enfermagem no geral. Então, todas essas palavras elas já se elas já se conceituam por si. Uma palavra que vocês podem ter uma duvidazinha, mas não deveriam porque vocês estão no terceiro período ou segundo período ou terceiro ano, né, terceira série, seria equidade. O que significa isso? Qual é a diferença desse termo para a igualdade?
é que o profissional da saúde, não só o de enfermagem, ele tem que dar mais para quem tem menos, tá? Quando a gente fala em igualdade, significa o quê? Você pega uma pessoa de baixa estatura, uma pessoa de alta estatura, uma de média, bota as três na frente de uma cerca. Aí a mais alta vai enxergar. Você está dando igualdade para todo mundo. Só que aquela igualdade não está funcionando para quem tem menos, tá? Então, muitas das vezes, o profissional de enfermagem ele tem que ter esse olhar de dar mais a quem necessita mais, tá? O próximo artigo. Fundamentar as suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade, na diversidade de opinião e ideologia. Então, nós temos que prestar uma assistência de enfermagem livre de qualquer tipo de preconceito. Nesse capítulo nós vamos falar sobre isso também. Mas significa também que as minhas convicções, sejam elas religiosas, políticas, seja o que for, não diz respeito ao usuário, ao paciente. Eu não tenho que atribuir a minha forma de pensar acima daquela pessoa, sim respeitar a pessoa na diversidade. Conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética dos profissionais de enfermagem e demais normativas do sistema CONFEM e Conselhos Regionais de Enfermagem. Então, como eu falei, os conselhos regionais, eles são por estado. Cada estado tem o seu. Então, você se inscreveu, se formou, né, pegou o seu certificado, se inscreveu no COREM do Rio de Janeiro. Ah, mas eu vou trabalhar em São Paulo. Eu mal vou me formar, vou para São Paulo. Então você nem se inscreve no Rio, você se inscreve lá logo. Agora comecei a trabalhar, trabalhei no Rio por um tempo e aí vou me mudar para São Paulo. Então eu tenho que encerrar a minha inscrição do Rio e abrir uma inscrição em São Paulo. E o que é o COFEM? O COFEM é a unidade federal, nacional, tá? Incentivar e apoiar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho das atividades e organizações da categoria. Eu costumo falar que a enfermagem, até pouco tempo, ela não tinha consciência de classe. Isso é uma coisa que eu venho... até tinha, né? Mas era uma coisa muito pequena. Eu venho vendo de uns 5 anos para cá, no Rio de Janeiro e até nacionalmente, um boom, uma diferenciação. A gente tem a percepção de que as coisas estão mudando. Então, o profissional ele tem que ter a consciência de classe. Eu ganho o suficiente pelo que eu trabalho, eu sou valorizada, eu tenho meus direitos garantidos, eu consigo exercer os meus deveres pelo que me oferecem para trabalhar, porque às vezes você quer cumprir os seus deveres, mas você não tem material, você não tem equipamento de proteção individual, você não tem insumos, então você não vai conseguir cumprir. Entendeu? Então o profissional é muito importante que ele tenha consciência de classe. Por isso, o profissional deve incentivar, é dever dele incentivar e apoiar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho das atividades das organizações da categoria de enfermagem, seja técnicos ou enfermeiros. E aí a gente tem uma figura importante, que são os sindicatos, sindicato do técnico, enfermagem, sindicato do enfermeiro, que são diferentes, tá? E que a gente precisa realmente se inscrever neles quando a gente se forma, começa a trabalhar, para a gente criar uma força de uma consciência de classe e ter quem lute pela gente, né?
E é importante também, uma coisa que eu tenho visto falar, é que vocês se formem, comecem a trabalhar e se candidatem, porque alguém ser vereador, deputado, porque a gente precisa de representantes da categoria para lutar pelos nossos direitos. Comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem e aos órgãos competentes fatos que infringam dispositivos éticos e legais e que possam prejudicar o exercício profissional e a segurança e saúde da pessoa, família e coletividade. Então você viu uma coisa bizarra, você está trabalhando, não tinha material, você não consegue exercer suas funções, você tem que participar isso por conselho. Senão você está sendo conivente e omisso, né? Cúmplice com aquele perigo para aquele paciente, né? Para aquele usuário, para a família dele e para a coletividade, né? E comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que envolvam recusa ou demissão do cargo, função ou emprego, motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente código de legislação. Então é mais ou menos a mesma coisa. Uma eu vou comunicar o risco e o outro eu estou comunicando, tá arriscado, tô saindo aqui, eu não fico, porque está sendo colocado em risco a população ou usuário, ou até mesmo eu como profissional, tá? E você faz essa comunicação para o conselho. Mais um. Deixa eu ver aqui, mais um importante para o técnico, né? Manter a inscrição do Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição da área onde ocorreu o exercício profissional. Você não pode trabalhar sem estar inscrito no Corém, ter a sua carteirinha, né? E você precisa também manter em dia as suas responsabilidades financeiras com o conselho. Pagar sua anuidade, fazer a sua carteira, o que tiver que ter pagamento, você não pode ter débito. E aí nós vamos fechar por hoje, porque não pode ficar um vídeo muito longo, né? E aí na próxima aula, que essa é a aula 5, nós vamos estar debatendo a continuidade dos deveres do profissional técnico em enfermagem ou enfermeiro, porque o código ele não fala só do técnico, tá bom? E eu vou estar lançando já agora um exercício. Eu espero que vocês tenham ido muito bem na prova, tá bom? Do primeiro TRI de 2020. E é isso, meus amores, um beijão, fiquem em casa, mantenham a sanidade física e mental na medida do possível de toda essa situação complexa, tá bom? Um beijão.